Rô. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, na tua presença, te buscando, Pai, mais uma vez, com todos os meus irmãos que tiraram esse tempo, Pai, para ouvir tua palavra. Nós estamos aqui de coração aberto para a palavra que tu tens para nos falar. Nos dê sabedoria para que nós possamos te encontrar de verdade, não só pelas nossas bocas, mas sim através do nosso coração. Que tu consiga, Senhor, entrar nos nossos corações e na nossa mente, para que nós possamos vir a obedecer os teus mandamentos. Como tu disseste lá em Deuteronômio, então, em quase toda a Bíblia, que tu fala dos teus mandamentos. Que às vezes nós pensamos que nós estamos obedecendo, mas nós não estamos, Pai. Ontem eu tive prova de que eu não estou obedecendo um mandamento muito sério. Que sempre nós não podemos colocar nenhum Deus. E logo eu, Pai, que sempre falo em idolatria, em estátuas, em imagens de escultura, sempre falo para aqueles que ainda fazem isso, e ontem eu percebi que eu coloco deuses na tua frente. Que nem sempre eu sou perfeita, Pai. Então, que esse grupo venha hoje a ter esse conhecimento, essa revelação. Eu te peço em nome de Jesus que esse grupo ele continue. Nós temos outro grupo que cada vez mais ele possa se encher de pessoas que querem a tua palavra. Em nome de Jesus, eu te agradeço por essas pessoas que elas estão aqui hoje para receber, Senhor, o teu conselho, a tua sabedoria. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. 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 Gabriela Martelha é sua filha, né? Minha filha. Ela está entrando aí. É. Muito bem-vinda, Gabriela. Mostra a cara, Gabriela. Deixa ela. Todo mundo já te conhece, filha. Apareceu. Tá no mudo, tá no mudo. Vira um mudo, Gabriela. Parece que não sabe fazer meet. Tá baixinho. Muito bem-vinda. Muito bem-vinda. Muito bem-vinda. Linda que você é. Seja bem-vinda. Obrigada, gente. Obrigada. Muito bom, queridos. Eu fico feliz quando a sala está cheia assim, porque nós podemos aprender cada vez mais sobre a palavra do Senhor, né? Ontem eu tive à meia-noite, praticamente hoje, né? Bem no meu. Hoje nós tivemos uma oração depois da meia-noite aí, e nós falamos sobre algumas coisas que realmente deixou a Rô impactada, né? Porque muitas vezes, como ela mesma já falou, ela critica a questão de idolatria, denuncia idolatria, mas nós mesmos somos pegos em idolatria. Idolatria não é somente a questão de uma imagem de escultura ou de qualquer uma outra, na verdade, um Deus ou alguma coisa que você tenha como Deus. Na verdade, você tem a idolatria, tudo aquilo que você coloca antes de Deus. Deus tem que ser o primeiro na sua vida. E se você coloca qualquer outra coisa, ou pessoa, ou qualquer, pode ser pessoa, carro, casa, filho, qualquer coisa, antes de Deus na sua vida, isso caracteriza uma idolatria. Por quê? Porque se nós formos lá, e assim eu vou começar o nosso estudo de hoje, tá? A Daniela entrou aí. Se nós formos lá, em Deuteronômio, capítulo
Deuteronômio capítulo 6. Em Deuteronômio capítulo 6, deixa eu só abrir aqui. Enquanto isso, você pode abrir a sua aí também, se você tiver. Deuteronômio capítulo 6, ele vai falar sobre quem é Deus para o povo de Israel. Deuteronômio capítulo 6, ele se revela ao povo de Israel dessa forma. Capítulo 6, versículo 4. Esse capítulo ele é conhecido pelo povo hebraico como Shema. Shema, ó Israel. Ouça, ó Israel. O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Não existe outro Senhor além do nosso Deus, o Deus de Israel. Ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Quando nós falamos do reino de Deus, o reino de Deus, ele é um reino estruturado. E todo reino, ele possui suas leis. Porque um reino sem lei, ele não é reino, ele é anarquia. Ele não tem regras, é uma bagunça. E não é o caso do reino de Deus. O reino de Deus é um reino que tem leis. E aí eu estava falando com a Rô ontem, falei, Rô, você quer experimentar as bênçãos de Deus na sua vida? Porque as pessoas andam correndo atrás de bênçãos. Fazem campanha disso, o corredor dos empresários, o sal grosso do não sei o quê, a água ungida, o paninho para prosperidade, enfim. As coisas hoje estão completamente distorcidas. E por conta dessa teologia de distorção, chamada teologia da prosperidade, as coisas estão descambadas no quesito bênção. Não existe teologia paralela a não ser a teologia de obediência das leis do nosso Deus. Nosso Deus, ele é claro quando ele diz lá em Deuteronômio, capítulo 11. Ele diz assim, o povo, nesse capítulo, o povo, ele estava em um vale. Se você não sabe o que é um vale, eu vou exemplificar para você aqui. O vale é um precipício entre duas montanhas. É o buraco entre duas montanhas. E esse vale era chamado Vale da Decisão. Esse vale ficava entre o monte Gerizim e o monte Ebal, lá em Israel. E o povo estava ali. Multidões e multidões no Vale da Decisão. E então vem o Senhor e diz assim, a partir do verso 26 de Deuteronômio 6. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. E a Rua está falando, eis que diante de vocês, eu coloco bênção e maldição. A bênção, quando cumprirdes os mandamentos do Senhor, o vosso Deus, que hoje eu vos mando. Porém, maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor, o vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Continuando, e será que quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra que vais para possuí-la, então pronunciarás a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Eram os dois montes que estavam ao redor daquele vale. O monte Gerizim, ele possui
né? Ele possui, a característica dele é uma vegetação frondosa de florestas e verde, bem verde. É uma vegetação bem exuberante. E o Monte Ebal é uma vegetação árida, de pedras e terra árida. Então, ele está dizendo, eis aí dois montes, um com bastante vegetação frondosa, Monte Gerezim, e o Monte Ebal, que é sequidão e aridez. Escolha, pois, hoje, entre bênção e maldição. Porventura estão eles, além do Jordão, junto ao caminho do pôr do sol, na terra dos cananeus, que habitam na campina de fronte de Gilgal, junto aos carvalhais de Moré, porque passareis o Jordão e entrardes na terra, que eu, Senhor, vosso Deus, vos dá, e a possuireis e nela habitareis. Tende, pois, cuidado em cumprir todos os estatutos e os juízos que hoje eu vos ponho. Deus está falando, veja, eu tenho para vocês bênção, mas tenho também maldição. Bênção se obedecer às leis do Senhor, que eu vos dou. E maldição se desobedecer. Aí a questão toda é, será que a bênção, ela vem por campanha de oração? Por outra motivação? Por uma outra questão qualquer que você possa fazer para atrair a bênção? Ou até mesmo você correr atrás da bênção? A palavra de Deus fala que a bênção correrá atrás de você e te alcançará. Você não precisa correr atrás de bênção. O que você precisa fazer, segundo o texto aqui, é uma coisa que é tão difícil para as pessoas, que é obedecer os mandamentos do Senhor. Nesse texto ele fala sobre desviar para servir outros deuses. Guarda bem isso, que eu vou exemplificar para você como é servir outros deuses. Mas nós temos também, se nós formos lá em Deuteronômio, capítulo 28, vira algumas páginas aí onde você está, e diz assim, se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, versículo 1, se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, veja, é uma condição, se obedecerdes fielmente, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente os seus mandamentos que hoje dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão a vocês e os acompanharão se vocês obedecerem o Senhor, o seu Deus. Veja, todas essas bênçãos virão até você. Você não vai até elas, elas virão até você. Mas a condição, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. E aí, a partir do verso 3, ele começa a listar as bênçãos. Não vou ler para não ficar extenso. Mas aí, lá embaixo, a partir do verso 15, ele diz assim, entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje vos dou, todas essas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Aí vem, a partir do verso 16, maldição, 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 maldição. Esse texto eu li só para chamar a atenção de vocês, para exatamente o versículo 2. Todas estas bênçãos virão até você, sobre você, e os acompanharão. Então você não precisa fazer nada além de obedecer ao Senhor, para que as bênçãos do Senhor caiam sobre vocês. Mas o versículo, lá em Deuteronômio 30, mais 2 páginas aí,
No 30, no versículo... Deuteronômio, capítulo 30? É. A partir do verso 1. 2 folhas depois do de 28 que a gente estava. Quando todas essas bênçãos e maldições que coloquei diante de vocês acontecerem, e elas os atingirem, onde quer que o Senhor, o seu Deus, os dispersar entre as nações. E quando vocês e os seus filhos voltarem para o Senhor, o seu Deus, e lhe obedecerem de todo o coração, de toda a alma, de acordo com que tudo hoje ordena a vocês, então o Senhor, o seu Deus, trará restauração a vocês, terá compaixão de vocês e o reunirá novamente nas nações para onde tiver espalhado, mesmo que tenham sido levados para as terras mais distantes debaixo do céu. Ou seja, quando o povo de Israel, ele desobedecia as leis, o Senhor os dispersava e maldição vinha sobre ele. Uhum. Contudo, aqui ele está falando sobre arrependimento. Veja no versículo 2. E quando vocês e seus filhos voltarem para o Senhor, o seu Deus, e lhe obedecerem de todo o coração, de toda a alma, de acordo com tudo que vos ordeno hoje, então o Senhor, o seu Deus, trará restauração a vocês. Você pode errar, você pode fazer muitas coisas erradas ou desobediências às ordenanças, aos mandamentos do Senhor, mas se, contudo, você se arrepender de coração e voltar a amar ao Senhor de todo o coração, de toda sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças, ele trará restauração sobre a sua vida. Veja, ele fala restauração, ele não fala reforma. Restauração, ele vai restaurar, ele vai retornar à sua condição como antes da sua desobediência. Se de fato você se arrepender. O arrepender é reconhecer que você errou, que você pecou contra o Senhor, desobedecendo, porque o pecado é a transgressão da lei. Qualquer coisa que a lei diz para você fazer ou não fazer, e você faz ao contrário disso, você transgride a lei do Senhor, isso é pecado. E todo pecado precisa de um arrependimento, precisa de uma confissão, um reconhecimento desse erro e uma mudança de mente. A mudança de mente vai fazer com que você... a mudança de mente vai fazer com que você não faça mais essa desobediência, não caia em reincidência nesse pecado. Por quê? Porque você entendeu que isso que você fez desagradou ao seu pai. Então, o arrependimento vai trazer você restauração, ou seja, Deus coloca você exatamente no mesmo lugar anterior à sua desobediência. E ele não leva isso mais em consideração. Mas, se a gente voltar lá em Deuteronômio, capítulo... Deixa eu ver aqui onde que eu estava. Deuteronômio 11, 26, 11... 28, e diz assim: porém a maldição, guarda bem esse versículo, 11, 28. Porém a maldição, se não cumprides os mandamentos do Senhor, o vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Veja, um dos desobediências maiores que o Senhor abomina é quando você serve outros deuses além dele. Está na palavra. Então, assim, se você olhar em Mateus 5,17, o Senhor diz assim: não pensem que eu vim para abolir a lei ou os profetas. Não vim para abolir, mas para cumprir. Digo-lhes a verdade.
existem céus e terra, e de qualquer forma, de forma alguma, desaparecerá a lei, ou a menor letra, ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar os mandamentos, será chamado grande no reino dos céus. Então, hoje você entende que a questão da obediência às leis do Senhor, Jesus não veio para abolir a lei, ele veio para cumpri-la. Se você continuar lendo esse capítulo de Mateus 5, depois do versículo 19, ele vai subir o nível do cumprimento dessa lei. A lei dizia, não adulterarás, mas ele diz, porém, se olhar, somente olhar, com um olhar impuro para a esposa ou a mulher do seu próximo, você já adulterou, não precisou nem consumar em vias de fato. Então, é um alto nível muito grande com relação a isso. Com relação a servir outros deuses, que ele disse lá em Mateus, em Deuteronômio 11, que servir outros deuses, ele abomina, e é maldição, bem maldição, servir outros deuses. Por quê? Aí eu quero ler com você Mateus capítulo 6, no versículo 24. Mateus 6, no versículo 24, diz assim, ninguém pode servir a dois senhores. Veja, Deus, no primeiro versículo que nós lemos lá em Deuteronômio 6, diz, ouve a Israel, eu sou o Senhor, o único Senhor, o único Deus. Agora, aqui está dizendo, em Mateus 6, 24, ninguém pode servir a dois senhores. Porque odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, mamon. Se você decidir pelo dinheiro, vem maldição. Se você correr, fazer do dinheiro um Deus na sua vida, não, mas como é que eu vou fazer dinheiro um Deus na sua vida? É muito fácil hoje, nesse sistema consumista e corrompido. Muito fácil. E eu vou dar um exemplo que foi o que assim, deixou a Rosângela passada. Nós vamos ter que amarrotar ela hoje, porque ela está... O dinheiro, a partir do momento que você coloca prioridade em ganhá-lo, você já colocou ele antes de Deus na sua vida. Meu Deus. Ou seja, ele se tornou o seu Senhor. Verdade. E o dinheiro é um senhor mau. Você vai se tornar escravo do dinheiro. Ele é um senhor mau. Mas a Bíblia diz que Deus é bom. Mas o dinheiro não. O dinheiro, ele é impiedoso. Eu não estou falando aqui que é errado você ganhar muito dinheiro. Não. Mesmo porque, deixa eu achar o versículo aqui. Lá em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, diz assim, pois o amor ou o apego ao dinheiro é a raiz
de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. O dinheiro é um mau senhor. Quando você ama o dinheiro, esse é o problema. Porque quando você ama o dinheiro, você está fazendo exatamente o que Mateus 6:24 diz: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Se você ama o dinheiro, você odia a Deus, você odeia a Deus. Então você se torna escravo do dinheiro. Quando você faz do dinheiro um meio para a sua sobrevivência, um meio principal para você conseguir, ou seja, você tem que conseguir a qualquer custo, você fica nervoso, você corre atrás, e aí parece que quanto mais você corre, mais o dinheiro corre de você. É porque ele é um senhor mau. Quanto mais você corre atrás do dinheiro, parece que ele corre de você. Porque ele é um senhor mau. E aí, como você está servindo ao dinheiro, que é um senhor mau, você quebrou o primeiro mandamento. Ame a Deus sobre todas as coisas. Sobre tudo. Ame a Deus. Você agora, buscando dinheiro, ama o dinheiro. Timóteo 6:10 está dizendo que o amor ao dinheiro é a raiz, é a causa, é onde começa todo o mal na sua vida. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé. O dinheiro faz você perder a fé. Por quê? Porque você começa a servir ele e você acha que ele é quem vai te sustentar. Só que você se esquece que todo o teu sustento, toda a tua provisão vem de Deus. Porque se você levantou hoje cedo para trabalhar, segundo a palavra, é porque as misericórdias dele se renovaram nesta manhã e você não foi consumido pela ira dele. Então você precisa colocar Deus em primeiro lugar. O dinheiro pode até faltar, mas você vai estar em paz, porque você serve a Deus. E se você obedecer os mandamentos dele, as bênçãos vão te alcançar. É promessa dele. Mas se você continuar servindo outros deuses, por exemplo, como dinheiro, como uma casa, um carro, uma pessoa, um filho, uma esposa, um esposo, se você colocar isso antes de Deus na sua vida, você está descumprindo o mandamento e você desfrutará de maldição. Aí você não entende o porquê que você trabalha, se mata de trabalhar, ganha até bastante dinheiro, porque ele vem, só que no final das contas, acabou-se o que era doce, ninguém viu para onde foi-se. Por quê? Ageu, capítulo 1. Eu vou ler a partir do verso 5. Ageu, capítulo 1, versículo 5. Agora sim, diz o Senhor dos Exércitos. Vejam onde os seus caminhos os levaram. Vejam. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário,
recebe-o para colocá-lo em uma bolsa furada. Um saco sem fundo. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Vejam onde os seus caminhos te levaram. Você quer a bênção do Senhor, você quer a prosperidade que Ele tem para te dar. Porque é Ele quem te dá a prosperidade. Quanto mais você obedecer, mais bênção chegará na sua vida. Quanto mais você desobedecer e servir a outros deuses, inclusive a Mamon, o dinheiro, mais maldição vai chegar na sua vida. Dinheiro não é problema. Você pode ter bastante. Eu oro para que o Senhor te dê bastante, muito mais do que você tem. Mas não adianta eu orar se você não cumpre o princípio por você. O princípio que você tem que cumprir é a obediência dos seus mandamentos, da sua palavra. Por isso que nós vamos, a partir de hoje, estudar alguns mandamentos. E eu tenho mandado, eu não sei se todos têm ouvido, mas eu tenho mandado. Semana passada eu dei uma falhada com relação a isso por conta do retiro, mas eu voltei hoje. E eu tenho mandado pequenos áudios, podcasts, falando sobre mandamentos que o Senhor espera daqueles que o seguem. E esses mandamentos, eu tenho uma sequência que eu estou fazendo, são 50 mandamentos que o Senhor espera. Não são só os 10, lá de Êxodo 20. Aqueles lá são a base. A base. Assim como é fácil falar de mandamento, mas o problema é o quarto mandamento. Para todo mundo que ouve falar sobre mandamento, tudo bem, amar a Deus sobre todas as coisas, não matar, não roubar, não adulterar, não cobiçar, honrar pai e mãe. Tudo bem esses mandamentos, né? De fato, eles te tornam uma pessoa boa, de honra, honesta. Mas o problema é o quarto. Lembra-te depois do dia do Shabá, para descansar e santificá-lo e consagrá-lo. Eu falei Shabá. Não é sábado, é Shabá. Que o pessoal traduz como sábado, mas o nosso calendário ele é diferente do calendário judaico. O sábado nosso não representa o sábado judeu. O sábado nosso representa Júpiter e domingo representa o sol. Se você troca o sábado pelo domingo, ou o domingo pelo... Aliás, se você troca o domingo pelo sábado, você deixa de consagrar o dia do sol para o dia para Júpiter. Então, o Shabá é quando o Senhor fez. Assim como o Senhor fez a terra, em 6 dias, ele criou todas as coisas, e no 7º dia ele descansou. Isso é o Shabá. E tudo no hebraico, no hebreu, contam por luas. Então, a cada ciclo de uma lua, existe um Shabá. Neste mês, por exemplo, o Shabá tem sido de domingo para segunda. E como é sempre noite e dia, é do pôr do sol do dia anterior ao pôr do sol do dia seguinte. Então, do pôr do sol do domingo até o pôr do sol de segunda. Nós devemos descansar, assim como o nosso Deus descansou. É um mandamento que te traz bênção. Tem outros tantos, tem muitos tantos outros. Mas aquele que você conhece, o Senhor sabe que você conhece e você será cobrado por ele. Porque a palavra diz que você não será cobrado pelo tempo da sua ignorância, ou seja, daquilo que você não sabia e por isso não cumpriu. Mas quando você passa a saber, é importante que você cumpra, porque você será culpado. Se não cumprir, se não obedecer, virá maldição. Quer bênção? Obedeça as leis do Senhor, é tão simples. Seja um filho obediente. Seja um filho obediente.
E em Mateus 6:33, né? Ele diz assim, para eu terminar. Mateus 6:33 vai dizer assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Que coisas? Vamos ler um pouquinho antes. No 30, por exemplo, 6:30. Se Deus veste... Aliás, vamos ler um pouquinho antes ainda. (26) 6:26 diz assim: observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem muito mais valor vocês do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por mais que você se preocupe, você consegue acrescentar uma hora na sua vida quando chegar a sua hora? Não. 28. Porque vocês se preocupam com roupas? Vejam, crescem os lírios no campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: o que vamos comer? Ou o que vamos beber? Ou o que vamos vestir? Não se preocupem, pois os pagãos, aqueles que não creem em nada, os pagãos, os incrédulos, é quem correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam de todas elas. Pois os pagãos é quem corre atrás dessas coisas. E então, no versículo 33, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e todas essas coisas que eu acabei de ler, vos serão acrescentadas. 34, portanto, não se preocupem com o amanhã. Olha aí. Não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Tenho 3 coisas para dizer. Depressão é excesso de futuro. Ansiedade é excesso depressão é excesso de passado e ansiedade é excesso de futuro. É com você pensar no que vai ser amanhã. E ele está dizendo aqui, portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Viva o hoje. Viva hoje o seu dia, obedecendo a palavra, buscando o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e todas as coisas que você precisa vai ser acrescentada para você. Não sirva ao dinheiro, ele te torna escravo e é um mau senhor. Eu já vi gente morrendo por causa de dinheiro. Quantas pessoas infartaram porque simplesmente perderam tudo que tinha? Porque era amante do dinheiro. Uhum. Então, siga esses ensinamentos para que você tenha paz, tranquilidade, as bênçãos do Senhor te alcançando e a liberdade que o Senhor garante a você. Amém? Amém. Alguém? Amém. Erga a mão, Rosângela, diga aí. Você está sem vídeo. Volta o vídeo, porque quando você fala, ele dá ênfase para você e fica sem imagem na gravação. Pode falar.
O problema é que a maioria não sabe, né, dos mandamentos, não conhece, porque esses dias eu fiquei chocada. Foi um dia que eu estava aqui em Brusque, lá no batalhão, né, com o pessoal lá, por causa da Bolsonaro e tal. Aí eu conheci uma pessoa lá, e ela era professora da catequese, e daí a gente começou a conversar e tal, e daí eu falei dos mandamentos, né, que o povo não estava obedecendo e tal. Daí ela disse que estava ensinando os alunos. Eu falei assim, mas tu chega a falar para os teus alunos dos 10 mandamentos? Quais são os 10 mandamentos? Ela não soube me responder, tu acredita? Eu fiquei chocada. Ela só disse assim, ela olhou para mim assim, assustada, né? Daí ela disse, eu ensino para eles que a gente tem que amar Deus sobre todas as coisas e amar o próximo. Daí eu disse, tá, mas os 10 mandamentos, ela não sabia, e ela era uma professora de catequese. Foi bom que você falou isso, Rô, porque muita gente fala, não, se você amar Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a você mesmo, você está cumprindo os 10 mandamentos. Não, você não está cumprindo os 10 mandamentos. Porque amar a Deus é o primeiro. E o seu próximo é o segundo, de menos importância. Eu mandei um podcast sobre isso. Porque o fato de você amar a Deus te coloca na condição de amar o seu próximo. Se você não amar a Deus, você não ama ninguém mais. Você só vai se amar a si próprio. Você vai ser um egoísta de você mesmo. Então, Então, vamos ler os 10 mandamentos, lá em Êxodo, capítulo 20. Só para que vocês sabem, eu não vou destrinchar e não vou analisar, né? Só vou ler corridamente aqui. Êxodo capítulo 20, no verso 2. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Veja, já começa falando, ele tirou da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa, do céu, na terra, nas águas e debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles e nem lhes prestará culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados dos seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Olha onde estende a desobediência. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem os meus mandamentos. Olha até onde estende as bênçãos do Senhor. Ele amaldiçoa até 4 gerações, mas abençoa até 1000. Veja como ele é um Deus bondoso e extravagante. O Shabá, para santificá-lo. Trabalhará 6 dias e neles fará todos os teus trabalhos. Mas no 7º dia, que é o Shabá, dedicará o Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho nenhum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem estrangeiros que moram em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e terra, mar e tudo que nele existe, e no 7º descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenha a vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Este é o primeiro mandamento com promessa. Honra pai e mãe, e os seus dias serão prolongados nessa terra. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem os servos. Acho que está falhando um pouquinho, né? Tá, né? Tá travando.
É. Se for expor os pecados, trava mesmo. Ô, André, travou. Não cobiçará. Volta. No dia que a gente... Os 10 mandamentos. Né, Adriana, tu lembra aquele dia que nós estávamos estudando só sobre o sábado, que entrou aquele abençoado não sei, né, mas... E colocou pornografia no grupo para a gente sair? Foi uma confusão aquele dia. Aquele dia foi forte, foi tenso. Mas diz aí, se você levantou a mão, pode falar, Adriana, que você ia falar. Não, uma que eu ia falar sobre isso, para você ler Êxodo 20, porque muitos não sabem o que são os 10 mandamentos, né? Fora isso, tem os outros preceitos para serem cumpridos. Porque as pessoas, elas têm mania de falar, né? Muitos já ouviram isso. Velho Testamento e Novo Testamento. O Novo Testamento não precisa cumprir lei, não precisa cumprir nada. Quer dizer que você não precisa, então, dos 10 mandamentos, porque os 10 mandamentos estão na antiga aliança. Na verdade, é aliança, não existe nada de lei. Então, se está na antiga aliança, então vamos todo mundo matar, né? Um outro, vamos roubar, vamos fazer o que quer. Afinal de contas, foi abolido, né? Assim, pois é. foi abolida, né? Não tem organização. Pelo contrário, o céu é organizado. Tudo é organizado. O reino tem lei. Mas eu ia falar para você isso, para você ler, porque muitos não sabem nem aonde está e nem o que é. Pode você falar de lei, de 10, a pessoa até se arrepia já, o cabelo dela já ouriça, né? Tem medo. Por que tem medo? Por que é tão difícil cumprir o que o pai está falando? Por que tem medo? Porque deve, né? Se você não consegue fazer o que o pai está falando, você não consegue obedecer. Se você não consegue obedecer, você não ama o pai. Você não tem bênção. Ponto final. Você não tem bênção. E outra, você não tem bênção nenhuma. A bênção não vai chegar nunca na sua vida. Você vai ficar correndo atrás do rabo, né? Igual cachorro, fica rodando assim atrás do rabo e acha que está, né, obedecendo. na glória. Porque a ausência de bênção vai ser maldição, né? Maldição. E a maldição cega você. Não era isso que eu ia falar. Pois é. Os 10 mandamentos é o princípio de todas as coisas, né? Porque depois, eu tenho esse livro aqui, a grossura dele, que tem 50 mandamentos, que aqueles que você precisa, como discípulo e seguidor de Jesus, fazer. Então, tem alguns aqui. O que Jesus espera dos seus seguidores. Obrigada. Não vai aparecer porque eu estou usando o chroma aqui, aí ele some também. Mas chama O que Jesus espera dos seus seguidores. Não, depois eu procuro no Kindle. Obrigada. Ele é assim, ó. Ele fala assim: é necessário que vocês nasçam de novo, arrependam-se, venham a mim, creiam em mim, amem-me, ouçam-me, permaneçam em mim, tomem a sua cruz e sigam-me. Isso é tudo mandamento, gente. Amem o seu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o entendimento, de todas as suas forças. Esse é o chamar. Regozijem-se e saltem de alegria. Tenham medo daquele que pode destruir tanto o corpo como a alma no inferno. Adorem ao Senhor em espírito e em verdade. Esse vai ser o podcast de amanhã. Cuidado. Aí temos: orem sempre e nunca desanimem. Não se preocupem com as necessidades do dia a dia. Esse também vai vir aí por aí. Que é o que nós já falamos um pouco hoje. Não se preocupem com as ameaças do homem. Humilhem-se declarando a guerra ao orgulho. Humilhem-se como crianças, como servos e como coração intrépido e quebrantado. Né? O filho disse que ninguém pode entrar no céu se não se fizer como criança. Ou seja, você tem a inocência e o coração de uma criança. Essa sim herdará o reino. Então, você já parte por esse pressuposto. Então, são 50 mandamentos. Eu li alguns dos primeiros aqui. E
cada dia eu gravo um podcastzinho sobre ele e mando no grupo. E quem não está no grupo, eu mando para as coisas. Diga. Lembrando desse da criança, dando assim um exemplo, né? Quando você chama a atenção de uma criança, ela chora, né? Às vezes ela faz birra, mas ela acaba obedecendo. Ou às vezes você até tem que colocá-la de castigo, não é? Para ela obedecer se ela não entendeu aquela ordem que você está dando para ela. Uhum. Por que você chama a atenção de uma criança? Para quê? Para Você chama a ensinar atenção para ensinar. um E caminho. por que o pai chama? Então, e para que ele chama a nossa atenção? Para ensinar e mostrar para a gente que a gente está no caminho errado e para o caminho certo. Disciplina. Exatamente. É a disciplina. É a disciplina. E o pai Por diz, isso ele que disciplina quem ele ama. fala, que ele ensina que você tem que ter um coração numa criança. Você tem que ter um coração puro, porque um coração puro, um coração, ele aceita você ser chamado a atenção. Você Ensinável. não é uma pessoa ensinável, você não é uma pessoa que se ira, não é uma pessoa revoltada. Por quê? Porque você aprendeu a obedecer. E aí entra o amor dentro de você. É isso. Exatamente. A Lindy chegou. Oi, Lindy. A Lindy, Olá, ela desculpa é o de atraso, eu Campinas acabei também. de chegar. Me Imagina, perdoa, acabei de chegar. imagina. Graça e paz, tudo bem? Tudo bom. Bem. Chegou na hora, no final do estudo, mas na hora ainda para nós orarmos. Ah, que Bom, mais alguém quer comentar sobre o estudo? Senão eu vou parar a gravação para que a gente vá, então, para a oração.